Olá Indaiatuba, olá toda a região ligada aqui no canal 26 UHF na nossa TV Indaiá. Em breve estaremos aí também no cabo, pela NET. Já estamos com o contrato assinado, como eu tenho dito nos nossos programas anteriores. Mais uns dias estamos só definindo a questão técnica. Estaremos também pela NET, levando até você a programação do canal 26 da TV Indaiá. O Papo Livre de hoje começa com o Antônio Expósito, o Exposito Júnior, mas se chamar por esse nome quase ninguém sabe, mas se falar quem é o Toco da Croação, todo mundo sabe. Toco, que é vereador do PTB na Câmara de Indaiatuba. Toco, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Jair. Quero cumprimentar você, agradecer a oportunidade de estar vindo aqui participar do seu programa e para mim é uma honra estar aqui. Toco, você tem 26 anos, quer dizer, você começou com 24 anos eu fui eleito. Você começou na política. E outra característica, nós temos também o Bruno Ganem, que é vereador da Câmara de Indaiatuba, e também começou com 23, 24 anos na política. Pergunto para você, o que falta para o jovem entrar na política? O que eu acho, Jair, é que falta um pouco mais de atitude, né, dos jovens, querer que as coisas mudem. O que eu percebo hoje é que o jovem é muito acomodado, né? Que ele não se importa mais, ele é fácil. Hoje a gente trabalha muito com rede social, tem muitos jovens que mexem com rede social, mas é só na rede social. Quando você vai conversar com ele, o dia a dia, para que ele faça alguma coisa, os jovens são acomodados, eles não querem buscar algo mais, né? Eu acho que é isso que faz com que poucos jovens se ingressem na política. E esses jovens, por exemplo, que acabam se envolvendo nessas manifestações de repúdio, principalmente a política. Você acha que o comportamento desses políticos em Brasília, essas coisas de mensalão e companhia limitada, não acaba desmotivando um pouco essa juventude também? Eu acredito que desmotiva, mas se a gente pensar por esse lado, né, a gente nunca vamos ter um país melhor, como nós queremos, né? Então a gente não pode, porque um faz uma coisa errada, a gente desistir. A gente tem que buscar sempre algo melhor, né, tanto para a nossa cidade, quanto para o nosso estado e nosso país, né? Por isso que eu entrei na política. Eu penso que se cada um fizer a sua parte, as coisas vão melhorar, né? Eu não posso mudar o mundo, não posso fazer muita coisa, mas a minha parte eu procuro sempre fazer. É isso que todo mundo deveria tentar fazer também um pouco. Mas política, por exemplo, no modo como está hoje composto, eu tenho batido muito nessa tecla, que no formato que a política está desenhada no país hoje, ela é para poucos, é uma coisa cara para poucos. Você não acha que a política é um esporte caro, como diria meu amigo Zé Carlos Tonin? Hoje no Brasil é muito caro, né? E poucos conseguem. O que falta se torna caro porque a divulgação é muito importante na política, né? Então, se você não consegue divulgar o seu trabalho, dificilmente você consegue entrar na política, né? Então, por isso que é um esporte caro, como você disse. Mas eu acredito também, né, que a gente temos que tentar, né? Se a gente pensar assim, é caro, eu não vou tentar, não dá certo, né? Quem não tenta, não consegue. Meu pai sempre me falou que o não nós já temos. O não a gente já tem. Nós já inicia com o não, mas a gente tem que tentar alguma coisa, pelo menos iniciar. Uma coisa que me chama a atenção, eu lá atrás sempre vinha falando para os meus amigos, eu tive vários que concorreram à eleição para vereador, e eu sempre dizia, falava, olha, isso é um esporte caro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu dava como exemplo, vocês vão se surpreender com o Bruno Ganem. O Bruno tem um trabalho de formiguinha e tem um trabalho muito, muito barato comparado a outros candidatos que a gente sabe aí que investiram fortunas para tentar ser eleito e não foram, né? Muitos candidatos gastaram um rio de dinheiro e não conseguiram chegar lá. E o Bruno, com esse trabalhinho de formiguinha dele, gastando muito pouco, conseguiu ser o vereador mais votado de Indaiatuba. Ou seja, mostrando que quem tem alternativa, sabe trabalhar isso, consegue bons resultados. Mas, a priori, foi a primeira vez que eu entendi que a internet foi bem usada para isso. Acho que a maioria dos candidatos não se atentou para isso, mas já muda na próxima eleição. Como é que você avalia essa questão da internet numa campanha política? Hoje é fundamental, né? Mas eu ainda acho, como trabalho do vereador, ele tem que estar na rua. Cada vereador é uma coisa, prefeito é outra, deputado é outra. Mesmo que a internet influencie, vereador você tem que estar na rua sempre. Você não pode só trabalhar com a internet e deixar de estar do lado da população. Deputado é um trabalho muito mais amplo, né? Ele não consegue estar em todo lugar. Então é importante que ele divulgue o trabalho dele através da internet. O prefeito é a mesma coisa.
Apesar que o nosso prefeito aqui está na rua direto. Ele é um caso à parte. É um caso à parte. Desde que eu conheço o Reinaldo, desde a campanha de 96, que eu fiz a comunicação da campanha dele em 96, até hoje, ele não deixa de ir a um compromisso. Não deixa de ir a um compromisso. Eu até falo, na verdade, eu moro na frente da casa dele. Não dá para acompanhar. Não tem que ter muito pique. Tem que ter muito pique, porque ele está em todo lugar, vai em todos os compromissos, o que é o correto, né? Se a população deu essa oportunidade para ele estar representando a nossa cidade, ele também tem que fazer a parte isso dele. é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu pro Reinaldo realmente. O Reinaldo é um cara que amassar barro é com ele mesmo. Não tem... Amassar barro não pode dizer, porque a gente não tem muito barro hoje em Indaiatuba, né? Mas ele não tem medo de gastar sola de sapato, não. E nós percebemos isso, porque onde você vai dar de cara com o sujeito lá. Fala, irmão, é o prefeito de Indaiatuba. É o prefeito de Indaiatuba. Quer dizer, seja fora, seja dentro da cidade, ele está em todo lugar. Nós estávamos falando de ser um esporte caro. Na sua eleição, você teve um problema, foi acusado de ter comprado voto e o caramba quatro. Aconteceu isso mesmo? Você comprou voto? Não, porque eu fui absolvido pela justiça. Na verdade, eu não fiz nada demais. A única coisa que eu fiz foi divulgar o meu trabalho. Tá. A única coisa que eu podia fazer, a justiça me autorizou, foi feito. No resto... Porque, na verdade, existe uma guerra de bastidores, porque além do voto no corpo a corpo, eu que já trabalhei muito nisso, existe uma guerra interna, uma guerra nos bastidores que é complicada, que resulta nesse tipo de coisa aqui. Eu me lembro até que teve um outro vereador lá que, num determinado momento, ele armou todo um circo na Câmara lá, quando o Ministério Público estava para dar um pega nele, ele tirou o alvo e pegou um outro vereador, que também demorou uma vida para explicar que focinho de porco não era tomado. Ou seja, a guerra de bastidor também não é muito desgastante durante uma campanha? Sim, na verdade, foi minha primeira campanha, a primeira vez que eu entrei na política, né? Ninguém da minha família tinha participado de política. E o que eu percebi é que, às vezes, os próprios amigos, né, companheiros de partido, que complica a gente, né, que quer que essas coisas aconteçam, né, por ciúmes, inveja, por vários motivos, eu não sei o que acontece. É a briga de né? bastidor, é a briga de bastidor, né? que eles querem ferrar com a gente. É o famoso, né, fogo amigo. Fogo amigo. Mas, na minha campanha teve alguns problemas, mas graças a Deus foi absolvido pela justiça, não teve problema nenhum. Agora é só fazer meu trabalho tranquilo. Eu seguir em frente. Agora, quando é que você começou a se interessar por política? Já que você é um rapaz bem novo, começou bem novo na política. Na verdade, eu trabalho com meu pai na empresa, sempre joguei futebol. Mas depois dos 20 anos eu comecei a trabalhar com meu pai. E eu percebi que muitas coisas têm que se melhorar na política. Muitas coisas, né? A gente, como trabalha como empresário, vê que a situação no Brasil é precária. Nós precisamos de melhorias e urgentes. Eu sempre converso com meu pai que no Brasil tem 2 problemas sérios. A impunidade, né, que é muito grande. Se fosse um pouco melhor, as coisas no Brasil seriam melhor. Impostos também são absurdos, né? Só voltando ao assunto, teve esse protesto aí de ônibus de 20 centavos. Eu discordo desse protesto. Acho que nós deveríamos... Desculpa. Eu acho que nós deveríamos, né, no Brasil, procurar baixar os impostos, né? Porque, de uma forma ou de outra, nós vamos pagar esses 20 centavos, se não com... bom, está pagando, né? Pagando. Está pagando. A mesma história do momento do pedágio ano passado. Nós estamos pagando. De alguma forma está saindo de alguma forma ou de outra, nós vamos pagar. O bolo é o mesmo. Né? Então, nós temos que tentar melhorar as coisas no Brasil, né? Com menos impunidade, com mais punição. Com mais punição, né? Melhorar os impostos aqui no Brasil, que é muito alto, para o empresário é muito alto. Isso se reflete no dia a dia de todo mundo, né? Então, e a corrupção? Corrupção é muito grande, né? Então, hoje como político, eu nem poderia falar isso, mas eu não concordo com muitas coisas que acontecem, né? No Senado, no próprio Congresso. No próprio Congresso. Como é que você avalia essa questão, por exemplo, você está falando de impunidade, mas botaram lá meia dúzia na cadeia da história do mensalão, mas também está na iminência de relaxar isso aí. Como é que você avalia isso? Está na iminência de relaxar, e a única esperança que nós tínhamos, que era o Joaquim Barbosa, agora já está querendo se aposentar. Tá não, já está se aposentando. Já está se aposentou. Aposentou já, né? Acho que foi essa semana. 1º de julho não está mais. Né? Então, isso desmotiva um pouco nós, né? Nós que queremos que as coisas aconteçam no Brasil. O cara que é um exemplo para a gente, né, que deveria ir até o final, no final das contas, ele... Você tem a mesma sensação que o resto do país, que é mais ou menos assim, eu botei os caras na cadeia, agora vão soltar, eu vou embora para entrar para a história como assim, eu prendi os corruptos, eles soltaram. É a mesma sensação que você tem?
Eu tenho um pouco essa sensação, né? Eu acho que poderia ser um pouco mais, um pouco melhor. O Joaquim Barbosa, ele é um exemplo para mim, né? Pelo que eu vejo na televisão. Eu gostaria que ele continuasse, fosse até o final. Você fez parte da CPI do apagão. O que foi essa CPI aqui em Indaiatuba? Na verdade, ela ainda não terminou, né? Nós estamos na fase final da CPI. No começo do ano houve alguns apagões, né? Aqui em Indaiatuba, em alguns pontos da cidade. Também alguns picos de energia, né? que vai e volta lá no distrito também. Então, a empresa é muito complicada. Tem algumas ferramentas muito sensíveis. Que manda né? para o espaço quando então, acontece isso. se Oscilação. oscila muita energia, estraga o equipamento. Né? Então, empresários reclamaram, também a população. Então, reunimos lá na Câmara, pedimos, né, que a CPFL fosse lá, né, e desse um parecer do que estava acontecendo. Também a gente chegar à nossa conclusão e ver o que é possível ser feito. Qual é a conclusão que você chegaram? Ainda não terminou. Mas você tem uma ideia, assim, uma luz no fim do túnel do que pode estar acontecendo? Há um pouco de divergência em o que nós temos, né, e o que a CPFL passa. Né? Ainda não está terminado esse relatório, mas há uma divergência, né, porque a CPFL ela passa um dado e nós temos outro dado. Nós temos o dado da população, o dado do empresário, o dado das associações, né, e que não bate muito ainda com a CPFL. Tá certo, então. Para a gente finalizar, quais projetos você tem proposto aí que estão andando com uma certa relevância até para a comunidade? Tá. Meu primeiro projeto, né, 2 coisas que eu fiz esse semestre, um que eu vou fazer agora para esse segundo, é o Estatuto do Animal. Né? O que acontece? Hoje nós falamos muito de animal, proteger, tal, mas nada concreto. Hoje nós não temos nada concreto na cidade. Nada que ajude, que tenha relevância. O que eu vou fazer? Um projeto de mais de 40 páginas. Para proteger o animal de qualquer maltrato que aconteça com ele. Tá? Além de proteger o animal, vai dar uma segurança também para a população. Né? Um animal está sendo maltratado. Qual a punição se você pega um animal maltratado? Nenhum. Não acontece nada com ninguém. Né? Então, nós vamos fazer um estatuto como se fosse uma secretaria. Tem um estatuto, né, que rege a secretaria, mas não tem a secretaria hoje no município do animal. Então, nós vamos fazer um estatuto, um projeto bem amplo. Na verdade, que já tem em Campinas ele, mas ele é um pouco reduzido. A gente vai ampliar ele para melhorar. Dar uma aprimorada nesse estatuto. Tá? Maravilha. E uma outra coisa que eu fiz aqui, né, nesse primeiro semestre, um trabalho não é novo, mas acho que é interessante. Fiz umas caixas de sugestões aqui para o município. Eu coloquei em vários pontos da cidade. Né? Porque às vezes o que acontece no Androvani não é a mesma coisa que acontece na Morada do Sol, também não é a mesma coisa do Oliveira Camargo. Então, cada região tem uma opinião diferente, né, de coisas que acontecem no próprio bairro. Então, essa caixa de sugestão é para quê? A pessoa, às vezes, não consegue, não tem tempo de falar com o vereador, não tem tempo de reclamar, ou, às vezes, não sabe aonde recorrer, né? E ali ela pode ir lá, escrever o nome dela, o telefone, coloca a sugestão dela, o que ela acha da cidade, o que ela pensa, o que ela tem de sugestão para as melhorias da cidade. E sempre que nós podemos, nós estamos ligando e também retornando aos pedidos da população. Maravilha, então. Toco, obrigado pela participação, volte sempre. Estamos aqui sempre de portas abertas para tudo que for interessante e relevante para a nossa comunidade. Eu que agradeço, Jair, estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado a você aí de casa, não saia daí. Eu volto já já, nós temos mais um bloco do programa e, como sempre, um convidado que você vai ter prazer em receber aí também, junto comigo. Não saia daí, 2 minutinhos, nada. Pé lá, pé cá, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre de hoje. Agora, nesse bloco, eu trago a Andréa Aguiar, ela que é coordenadora do Centro Budista como é que se pronuncia isso? Vajrapani. Vajrapani de Indaiatuba, né? Quando falaram que vinha uma pessoa falar do centro budista, eu estava imaginando uma monja budista, né? Carequinha e tudo mais, mas não tem nada disso. Andréa, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar falando sobre esse centro budista. Okay. É aqui em Indaiatuba mesmo, onde fica? É aqui em Indaiatuba, na rua Crésio Dias, 128. Se bem que bem pertinho daqui, em Cabreúva, nós temos um templo budista. Em Cabreúva, é? Em Cabreúva, no distrito do Jacaré, um templo maravilhoso, maravilhoso, um ponto turístico até, né? Aberto à visitação. Ele fica ali no pé da Serra do Japi, não é isso? Exatamente, eu conheço lá. Exatamente, é da tradição Kadampa. Então, esse centro que nós temos aqui e esse templo, né, são vinculados. Somos da tradição Kadampa, nova tradição Kadampa. O Cabreúva, que é a terra do meu querido amigo Dr. Adilson José Vieira Cordeiro,
Adilson Cordeiro, para quem não sabe, é irmão do Sargento Cordeiro, que trabalhou muito tempo aqui, foi morto há alguns anos atrás, trabalhou muito tempo aqui na Polícia Militar de Indaiatuba. Mas fala para mim, André, o que é essa tradição Kadampa, nova tradição Kadampa? Ka se refere aos ensinamentos de Buda e Dan se refere aos ensinamentos de um mestre tibetano chamado Atisha, que viveu por volta de 900 depois de Cristo. Esses ensinamentos, essa tradição, né, é uma tradição relativamente nova, né, porque ela reúne os ensinamentos de Buda e o nosso guia espiritual, ele voltou o seu trabalho para o Ocidente. Então, ele saiu do Tibete, ele é tibetano, mas ele saiu do Tibete, mudou-se para a Inglaterra, e a partir da Inglaterra, onde nós temos o nosso centro-mãe, né, ele irradiou esses ensinamentos, ele escreveu vários livros e transmitiu esses ensinamentos para o pessoal do Ocidente. Né? E por que isso é um pouco diferente? A gente chama isso de budismo moderno, porque é um budismo que se adapta às nossas condições de vida modernas. O budismo tibetano, na sua origem, o tradicional, é muito difícil de ser seguido por um ocidental, né? Então, esse budismo moderno, ele traz a gente a possibilidade de ter uma prática espiritual budista no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho, no nosso relacionamento com a nossa família. Com as tradições do Ocidente. Sim, a gente mantém as tradições nas nossas celebrações, nos nossos pujas, nós chamamos de puja. Então, nós mantemos essas tradições nas cerimônias. No entanto, nós trazemos ensinamentos que são adaptados à vida moderna. Né? Uhum. Então, por exemplo, dá um exemplo aí, o que é um ensinamento adaptado à vida moderna? A base da nossa prática espiritual é apreciar o outro, apreciar os outros, de maneira geral. Então, minimizar essa mente que se autovaloriza e valorizar o outro, né? Os outros. Então, o que acontece? No nosso dia a dia, né, a nossa mente mais profunda, egoísta, se manifesta e a gente busca a nossa felicidade, o nosso bem-estar o tempo todo. Não há mal nenhum em buscar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, desde que não seja em detrimento da felicidade e do bem-estar dos outros. Então, a gente busca encontrar esse equilíbrio, entendeu? O meu começa onde o seu termina e vice-versa, né? E a gente aprende que todos nós estamos buscando felicidade, mas, na verdade, a felicidade a gente encontra quando a gente consegue fazer alguém feliz. Então, a partir desse princípio, você começa realmente a se desprender dessa busca incessante pela sua própria felicidade e começa a perceber que nos momentos em que você relaxa dessa busca e busca respeitar o outro, agradar o outro, ver o outro feliz, você se sente melhor. Sim. Então, é uma inversão, na verdade, de valores. Os quereres. E que começa a te trazer mais prazer, mais felicidade. Como é que você começou a se interessar pelo budismo? Então, eu tenho uma veia espiritual muito forte, né? Então, desde criança, eu sempre procurei me informar sobre as religiões e desenvolver minha parte espiritual. Cresci numa família espírita, kardecista, mas muito eclética, que me permitiu conhecer todas as religiões que eu quisesse. E eu permaneci por muito tempo sem me dizer pertencer a nenhuma religião, porque eu não encontrava nada que respondesse todos os meus questionamentos. Procurava uma coisa mais lógica, né? Mais racional. E quando eu vim para Indaiatuba, eu sou irmã da Kika, você conhece a Kika? Sim, a Kika. Até eu ia falando, nossa, você me lembrou a Kika a hora que você entrou aí, mas eu então tá, agora está explicado. Está explicado. Então, minha querida irmã Kika me levou, porque eu estava muito angustiada, eu estava procurando um lugar para desenvolver uma prática espiritual e não encontrava. E ela me levou à tradição Kadampa. E eu gostei muito do que eu ouvi, eu achei que aquilo tinha muito sentido. Então, a partir daí, eu comecei a frequentar as aulas e... Aqui em Cabreúva? Aqui em Indaiatuba. Indaiatuba já existia, sim, era um monge que dava aula, monge Genkel-san Odro, e com aulas fantásticas, né? Um raciocínio lógico muito interessante, e aquilo foi respondendo todas as minhas questões. Eu falei, puxa vida, finalmente achei um lugar que... me encontrei. E como gostei muito, ele acabou, ele foi
levado para Cabreúva como diretor nacional e me convidou para ficar aqui em Indaiatuba cuidando do centro. E quais as atividades que vocês desenvolvem lá? A gente desenvolve práticas de meditação, então todos os dias de manhã tem meditação com prece ou meditação sem prece para quem não quer as preces. Todas as nossas atividades são voltadas para todas as pessoas de todas as religiões, né? Nós não queremos transformar ninguém em budista, pelo contrário, o que a gente quer é que as pessoas sejam felizes. E elas podem ser felizes com as convicções que elas têm, não importa. O que importa é que a gente tem alguns ensinamentos muito importantes para ajudar as pessoas a encontrarem mais felicidade, mais paz mental, mais equilíbrio. E a gente quer oferecer isso. Então, nós fazemos essas atividades, tanto as meditações que tem de manhã, como aulas. A gente tem aula nas quartas-feiras, às 19h30, nos domingos, às 18h, aulas oferecidas a quem quer conhecer um pouco da filosofia budista. Não sou budista, não quero ser budista, mas eu quero conhecer um pouquinho. Então, a gente tem essas aulas. Temos também cursos de meditação para quem quer aprender a meditar. E nos outros dias nós temos cerimônias de Buda da medicina, cerimônias para trabalhar cura, ou cerimônias para as pessoas que faleceram, né, cerimônias de purificação. Isso tudo a gente tem descrito no nosso site para o pessoal escolher. E qual é o site? www.budismoindaiatuba.org.br. Tá anotado aí, se você perdeu, ela acabou de dizer, mas está aparecendo no vídeo aí para você, www.budismoindaiatuba.org, ORG, né? .br, não é isso? Quantas pessoas participam hoje do Centro Indaiatuba? Indaiatuba tem hoje umas 20 pessoas participando no geral. O budismo não é uma religião de massas, ele não atrai muitas pessoas porque ele é uma filosofia que propõe uma ação interna. Né? Ele propõe uma investigação interna, um olhar para si mesmo e ver onde é que a gente pode melhorar, de que forma a gente pode melhorar para contribuir, né, com o mundo e com a felicidade geral de todos. Então, realmente, muitas vezes, isso não fala no ouvido de todo mundo. Eu imagino que não é uma religião de massa justamente por isso, né? Porque tem muita gente que gosta de ser tutelado. Exato. E precisa, quando está numa situação difícil, precisa que alguém diga o que fazer e para onde ir. É meio complicado se olhar e dizer, peraí, de onde eu vim, para onde eu vou? O que eu estou fazendo de certo, de errado? Por onde eu posso me melhorar? Não é melhorar o ambiente, né? Aquela história de chegar a colocar a toalhinha na porta do banco, dizer que minha dívida vai desaparecer, que, gente, por favor, né? Isso é explorar demais a boa-fé da pessoa, das pessoas mais inocentes. Eu fico revoltado quando ouço isso. Havendo a boa-fé, a gente entende que tudo tem valor. Então, assim, nós acreditamos muito, respeitamos muito todas as religiões, porque a gente acha que tudo vem da motivação. Então, se nós temos fiéis muito bem motivados, com um coração puro, a gente acha que isso é muito importante. Então, nós respeitamos todas as religiões mesmo, mas a nossa proposta é uma proposta de mais investigação e mais racional. Eu acho muito interessante isso e que fique claro, essa foi uma opinião minha e não dela, quando eu fiz esse comentário agora há pouco, porque por mais pura que seja a intenção do cidadão que vai lá colocar a toalhinha, a intenção de quem fez ele fazer isso não foi essa. Foi muito pelo contrário, de estar do outro lado do banco arrecadando. Isso eu não concordo, não aceito e ponto final. Quando que começou o centro aqui de Indaiatuba? Boa pergunta. Eu estou aqui há 6 anos. Eu tenho a impressão que há uns 10 anos, Jair, mas eu não tenho essa data precisa, porque o período antes de mim... Tem um telefone para as pessoas ligarem, para tirar informação? Qual 3834 1125. 3834 1125, está aparecendo aí na telinha. Você anota, se quiser mais informação. Fala com quem lá daí? Nirce. Inclusive, o telefone, por esses dias, por essa semana, o telefone é mais interessante até do que o site, porque nós estamos mudando o site, então você pode tentar entrar e não encontrar no ar, né, por enquanto. Então, o telefone está aí para tirar qualquer dúvida, tá? Maravilha. E uma coisa que me deixou curioso aqui, que você disse que essa tradição, né, que você está participando lá, a sua formação como professor de biologia te ajudou muito nisso. Explica melhor isso.
Então, como essa filosofia é uma filosofia que usa muito o raciocínio lógico, né, nós seguimos numa cadeia de pensamentos. Os primeiros pensamentos são pensamentos óbvios e depois, numa sequência, nós vamos chegando a algumas conclusões. Então, usa muito a lógica. Minha base é como cientista, né? Eu sou bióloga e a minha base é como cientista. E, além disso, eu adquiri uma didática por ser professora. Então, isso permitiu, acho que o monge que me convidou para ser professora percebeu isso, que eu teria facilidade em transmitir esses ensinamentos, né? Tive facilidade em entender pela lógica e teria facilidade em transmitir. Por isso que eu digo que minha formação como professora me ajudou nisso. Qualquer um pode transmitir esses ensinamentos, mas, claro, se você tem um pouco mais de didática, você facilita a vida de quem está recebendo. Tá certo. Andréia, obrigado pela participação. Falei aqui com a Andréia Aguiar. Ela que é coordenadora do Centro Budista Vajrapani de Indaiatuba. Tem um J no meio, duas consoantes aqui, o J e o R já dá branco aqui na hora de ler. É Vajrapani, aqui em Indaiatuba. Quem quiser conhecer, o site é www.budismoindaiatuba.org.br e o telefone 3834 1125. 1125. Tá anotado aí? Bom, você de casa, mais uma vez, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. O nosso programa chega ao final. Quero agradecer de novo por estar em sua casa. A gente se vê no próximo encontro. Não mude de canal, tem mais programação aí chegando. E a TV Indaiá, canal 26, sabe, é a sua casa, é a sua janela para informação e para tudo que acontece em Indaiatuba. Forte abraço, fiquem com Deus e muita paz.